Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Aos pés do monte de Tim Vanessa. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Uma palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda,
da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Histórias de um Anjo. Momentos assim, bailando por sobre as ondas, sentindo de perto este imenso amor. E com Jesus vamos vibrar, vamos vibrar. Momentos assim, bailando por sobre as ondas, sentindo de perto este imenso amor. Com Jesus vamos vibrar, vamos vibrar. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará.
paz tranquila. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge-me a face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Uma boa tarde, uma boa reunião para todos nós, que Deus abençoe. Tá ligado aí? Tá ligado. Bom, meus irmãos, vamos iniciar então a nossa reunião nesse momento. Nosso irmão José Leonildo vai vir fazer a prece. José Leonildo vai vir fazer a prece. José Leonildo para vir fazer a prece. Meus irmãos, vamos neste momento fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o alto, com o Cristo de Deus, pedindo a Ele que possamos nessa tarde entrar na vibração dos bons espíritos, entrar nessa energia de luz, de amor e de paz que circula neste ambiente. E que a nossa Mãe Santíssima e o seu Filho amado Jesus possa estar nos dando a oportunidade de ouvir a palestra na tarde de hoje. E também, Senhor, nos dando essa condição de colocarmos em prática para o nosso melhoramento espiritual, para que possamos resplandecer essa luz diante dos nossos irmãos que caminham no caminho conosco sem esses conhecimentos. Nós te pedimos, Jesus, que possamos estar sempre em harmonia, em paz, que possamos estar sempre distribuindo esta paz através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas ações.
Nós te pedimos, Senhor, por todos os que sofrem nas sarjetas das ruas, nas criminalidades, nas cadeias públicas. Nós te pedimos por todos aqueles que estão no leito dos hospitais. Te pedimos por todos aqueles que sofrem perseguições espirituais e que possamos estar sempre juntos, unidos nesta casa de trabalho, de amor e de caridade, para receber esses irmãos com muito amor e prestar o serviço que recebemos a orientação do mundo espiritual maior. Fica conosco, nos iluminando e nos aperfeiçoando sempre, hoje e cada vez mais, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, está iniciado o nosso trabalho com a prece que foi proferida pelo nosso irmão. E agora vamos convidar a nossa irmã Maria Alice, que vai trazer a mensagem da tarde de hoje. O tema que a ser desenvolvido hoje pela nossa irmã é o Salmo 23, a providência divina. Eu já comecei a chorar, viu? Peraí. Deixa a prece. O nosso irmão Marcelo já finalizava o seu momento musical com o Salmo. E tudo isso já nos envolve muita emoção. E também porque eu formulei um pensamento. Quando será que o nosso planeta vai viver essa condição natural de espiritualização superior, não é? De espiritualidade superior no cotidiano? Em breve, se Deus quiser. Onde o conhecimento das leis naturais que regem o intelecto, o espírito, com certeza as falanges que promovem a evolução deste planeta se empenham em trazer aqueles que não tiveram, quando no corpo físico, a oportunidade de conhecer a verdade que liberta, para esses ambientes onde eles irão receber de uma maneira simples, de uma maneira clara, os ensinamentos de Jesus restaurados, revividos, revivificados na doutrina dos Espíritos, que recuperou todo o ensinamento do Divino Mestre e nos traz com simplicidade, com profundidade e naturalidade o que faltou para ser dito por interesse meramente dos homens. Então, esses seres desencarnados não estão privados de conhecer a verdade, porque Deus, o nosso Pai Criador, assim deseja. É a vontade de Deus que nenhum se perca, que nenhuma ovelha do meu Pai se perca. Então, nesse contexto judaico-cristão, onde nós recebemos do maior ser que já veio ao planeta Terra numa forma humana, Jesus de Nazaré, o mestre de todos os mestres, o Messias profetizado, aguardado por todos aqueles homens, médiuns, profetas, videntes do passado, se fez visível e veio marcar a história da humanidade para um recomeço significativo em bases sólidas.
Apesar disso não ter acontecido de imediato, ele já havia previsto, ele já havia predito. E a sua profecia se concretizou quando naquele momento ele falava: eu não vos disse tudo, porque não podeis suportar agora. Eu não vos disse tudo. Porque ele deixou em forma de parábolas, de alegorias, de figuras de linguagem, usando o contexto de há 2000 anos, usando toda a condição do povo que o ouvia, dos judeus, seus irmãos, daquela sociedade que tinha as suas práticas, tinha o seu código religioso, a Torá, que era o compêndio armazenado, salvo, de todos os profetas, de todos os médiuns, os líderes que precederam a Jesus de Nazaré, formando a Torá judaica. E Jesus, como judeu, utilizou-se de todo aquele conteúdo também, mas ele foi claro para quem tinha e quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para encontrar nas suas palavras, quando ele falava que veio restaurar, não veio derrogar a lei, porque a lei está lá também, mas veio consertar o conserto da lei. E no futuro, ele diz que enviaria um outro Consolador, que faria relembrar tudo aquilo que ele havia dito e diria tudo aquilo que ele não podia revelar ou não pôde revelar naquele momento. E vamos trabalhar especificamente nesta tarde o Salmo 23. Hoje, com a globalização, com o desenvolvimento da tecnologia, com essa facilidade que nós temos hoje de comunicação entre todos os lugares do planeta, os acontecidos chegam de forma quase imediata ao nosso computador, ao nosso telefone, né, ao nosso smartphone, e sabemos de tudo quase que imediatamente. Então, nós hoje temos o respaldo para ter a segurança do que estamos falando de irmãos nossos, estudiosos do judaísmo, estudiosos das línguas mortas, estudiosos dos dialetos de línguas oficiais, e a amizade e o intercâmbio entre esta população humana, independente das barreiras políticas, sociais, de países, de nações, de economia, de raça, de cor, temos um grande número de criaturas que estreitam laços de amizade com outros povos para trocar conhecimento, para enriquecer-se no conteúdo intelectual e moral. Então temos aqui, somos presenteados aqui na Paraíba com um desses irmãos, que não é por acaso que ele renasce na Paraíba e sente o chamado de Deus para conhecer a verdade que liberta. A verdade que terá que ser inexoravelmente resgatada para que todos nós possamos conhecê-la. Estamos falando do nosso irmão Severino Celestino da Silva, que fez um trabalho extraordinário e vem fazendo um trabalho extraordinário de resgate, de recuperação das traduções. E neste livro, analisando as traduções bíblicas, o professor Severino Celestino da Silva, ele, estudioso há quase 50 anos do hebraico, tem amigos judeus, o seu professor é judeu, e esse judeu
não só se comunica através da internet, mas já veio aqui a João Pessoa. Eu tive o prazer e a alegria de, como repórter, como jornalista, entrevistá-lo quando o professor lançava um outro livro de grande expressão, de recuperação dos textos da Torá judaica, conhecido aqui no Ocidente como Velho Testamento. Então, o professor também lançou a primeira obra no mundo, diretamente traduzida da língua original, no caso, o hebraico, para o português, que foi o Bereshit, que significa a Gênesis, o primeiro livro escrito por Moisés, constante do Velho Testamento ou Torá judaica. Então, o Bereshit traz da linguagem judaica para o português o que lá realmente, fielmente, foi escrito na Gênesis. Então, com esse trabalho extraordinário, respeitado em todo o mundo já, nós vamos trabalhar em cima do Salmo. E não só aconteceu com o Salmo 23, mas com toda a tradução, com todas as traduções de línguas originais para outras línguas, elas sofreram, dependendo do interesse de quem estava de posse desses manuscritos, traduzir fielmente ou acomodar determinados vocabulários, determinadas preposições, alterar determinados significados para acomodar o interesse mesquinho, egóico, de grupos que não era interessante para eles, o seu domínio, trazer à tona essas verdades. Compreenderam? Então, na tradução dos escritos judaicos, houveram muitas interpolações, muitas acomodações, muitas omissões de palavras e de significados, para que elas não dissessem o que realmente elas estavam dizendo, porque iriam prejudicar o interesse, o andamento de instituições religiosas que estavam no poder, no domínio da sociedade em vários locais do planeta. O professor Severino Celestino, traduzindo o Salmo 23, ele diz o seguinte: Davi compôs esse belíssimo salmo durante um dos mais perigosos e desencorajadores períodos da sua vida. Ele era um fugitivo derrotado, fugindo do rei Saul e seu exército. Em desespero, Davi embrenhou-se numa floresta estéril e desoladora. Mas Deus não o abandonou. Conta-nos a história que Davi encharcou essa floresta seca com a umidade que tinha o sabor do mundo vindouro, tornando até a grama e as folhas da floresta suculentas e comestíveis. Isso mostrou a Davi que Deus suporta e alimenta em todos os momentos, mesmo quando as oportunidades de sobreviver parecem não existir. Davi, como rei, e os profetas, legisladores, reis, muitos desses homens líderes, eles eram médiuns. Eles eram instrumentos com um desenvolvimento bem diferenciado do contexto, mas também carregava as suas limitações.
E por isso, Davi não limita a sua inspiração a si próprio. Ele quer ajudar a comunidade a ele confiada. E ele utiliza para cantar esse salmo para todo o povo de Israel, recordando como Deus proveu toda a nação através dos 40 anos vivido no deserto. Este salmo, na prática judaica, é recitado após lavar as mãos, que para eles tudo tem uma simbologia. E antes da bênção inicial e ao término da alimentação. Eles têm esse rito. Conta a tradução judaica que Davi escreveu a maioria dos seus salmos inspirados por um espírito, que eu acho, não sei se eu vou pronunciar correto, o Ruach HaKodesh. Um nome de um espírito. Quando, vejam bem essa peculiaridade, quando a harpa, uma harpa, pendurada sobre sua cama, tocava à meia-noite. Então, era o sinal que esse espírito dava para que Davi se posicionasse receptivo para receber, através da inspiração, que todos nós sabemos o que é uma inspiração, os ditados, as ideias desse espírito de uma hierarquia mais desenvolvida do que o próprio Davi. Ao sopro de um vento do norte. Então chegava um vento, a harpa tocava à meia-noite e ele se posicionava para receber a mensagem. Ainda segundo a tradição, as cordas desta harpa provinham do intestino do cordeiro oferecido em sacrifício a Deus por Abraão, em lugar do seu filho Isaque, no Monte Moriá. Então, nós começamos a perceber, quem estuda a doutrina dos espíritos, o médium que foi Davi, que foi Salomão, que foi Moisés, e tantos outros, pitões, pitonisas, sibilas, todos os médiuns que nunca deixaram de existir na história da humanidade. Em todas as civilizações, em todos os tempos, existiram os médiuns mais ostensivos, porque estes eram instrumentos da recepção de uma dimensão invisível aos olhos de todos, para chamar a atenção, para orientar e para dar conselhos incomuns aos do cotidiano. E com essa faculdade que veio se desenrolando durante os séculos, muita coisa foi captada. Não é que o fenômeno não tenha sido real. O fenômeno foi real. Mas e o conteúdo? É isso onde entra a doutrina dos espíritos hoje. Como metodologia eficiente, como roteiro seguro, o verdadeiro código que Jesus autorizou a ser compilado, não só para resgatar os seus ensinamentos, mas para dar um corpo, um esqueleto, uma metodologia, um método realmente de como usar bem o dom da mediunidade, nas suas várias nuances, nas suas várias expressões. Então, muitos médiuns, e por isso Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Por quê? Primeiro, só se proíbe o que existe, não é verdade? Ninguém vai proibir o que não existe. Seria insano eu chegar aqui e colocar neste piso uma frase: não pise na grama.
vocês iam pensar o que de mim? Não é verdade? Não pise na grama, mas aqui não tem grama. Então, Moisés proibiu o que existia. Os espíritos sempre se manifestaram. Os sem corpo, aos que estavam no corpo. Porque somos espíritos encarnados. Não é assim? E Moisés proíbe a comunicação. Porque os portadores do dom da mediunidade, na sua maioria, pintavam e bordavam, abusavam do fenômeno, a ponto de, com essa proibição, 2 médiuns, em outro momento eu falei, neste episódio do Velho Testamento, chamado Eldade e Medade, estavam no acampamento profetizando, isto é, transmitindo a comunicação mediúnica. E José vai a Moisés contar o fato. E Moisés responde: Oxalá, quer dizer, que bom seria que todo o povo de Israel profetizasse igual a eles. Porque eles usavam o dom com parcimônia, com cuidado, com um critério de responsabilidade que não era comum aos demais. Então, voltando ao Salmo 23, Iavé, como chamavam Deus. Interessante é que, pela ignorância da época, toda manifestação mediúnica eram atribuídas a Deus. As manifestações, foi Deus que disse, Deus que mandou, Deus que fez, tudo era Deus. Por falta ainda desse olhar, dessa maturidade que hoje, graças a Deus, no decorrer dos milênios, nós adquirimos. Iavé é meu pastor, nada me faltará. É a primeira frase do Salmo 23. Naquela época, resgatando esse passado, naquele contexto onde Davi e o povo judeu vivenciava essas lutas, os hebreus eram um povo que tinha como principal atividade cuidar de rebanhos. E essa imagem do pastor é colhida no âmago de sua vida do cotidiano. Então, o pastor que cuidava dos rebanhos era muito importante para aquela sociedade. Então, Davi também usa: Iavé é meu pastor, nada me faltará. O que é que faz o pastor que pastoreia o rebanho? Da vigilância do pastor depende a saúde do rebanho e a prosperidade da tribo. Está claro, não é? O pastor é o símbolo da proteção. Então ele usou algo que as pessoas conheciam. Usou uma figura, um símbolo conhecido de proteção. Então ele diz: Deus, Iavé, é o meu pastor. E as pessoas sabiam, encontravam o elo de compreensão que o pastor é aquele que cuida do rebanho, para que o rebanho não sofra e que a prosperidade da tribo se faça através da manutenção daquele alimento. Ele, o pastor, é símbolo de proteção, é ele quem conduz as ovelhas para o abrigo por ocasião do tempo inclemente e é quem as defende contra os animais e os bandidos. Então, sempre houve esse recurso pelos educadores, pelos líderes, pelos condutores de um povo, o recurso da comparação para haver
de o bom pastor. Não foi isso que Jesus também fez? Jesus era judeu. E ele usou os recursos da sua família humana, os judeus. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Não foi assim? A frase seguinte do Salmo 23. Em verdes pastagens me faz descansar. Nessa frase, Davi reforça a proteção de Yahvé como o verdadeiro pastor de Israel, que conduz José como um rebanho, carrega as suas ovelhas, reúne o resto, guarda Israel. Como pastor, retorna Israel às suas pastagens. Yahvé reúne os perdidos, conduze-os às suas próprias pastagens, passa as feridas, guarda-os na ordem e na paz. Também era a função do pastor, além de proteger para que as ovelhas não caíssem, não fossem vítimas dos lobos e dos leões, ele também, para as ovelhas feridas, ele também tratava do ferimento das ovelhas. Ele procurava minimizar a dor daquelas ovelhas e procurar salvá-las. E essa comparação espiritual do Salvador, do Cordeiro de Deus, veja que tudo isso tem uma simbologia, um significado, que ao tirarmos o véu da letra, ao entendermos a profundidade da mensagem, nós vamos nos libertando da leitura literal. Então passamos a fazer uma interpretação mais profunda do bom pastor, do Cordeiro de Deus, do Salvador. Não de uma maneira fanática, afetada, desequilibrada, mas de uma maneira racional, saudável, que aquece ao intelecto e ao sentimento. Outra frase do Salmo 23. Para a tranquilidade, o descanso das águas me conduz, faz meu espírito retornar. Gente, tenho a certeza absoluta de hoje por diante, que no Salmo 23, Davi fala: faz meu espírito voltar. Porque a reencarnação é a mais justa lei de Deus para a remissão, para o amparo do filho caído, do transviado, do desviado, do pecador. E então Davi também sabia, como Moisés e todos os grandes líderes, os grandes homens que permearam as sociedades, eles compreendiam. Isso não é só no tempo antigo, não. Em todos os tempos. Os homens que se destacaram, não todos, a maioria deles, tinham esse olhar reencarnacionista para o entendimento do processo evolutivo e a desigualdade intelectual e moral da sociedade. Então, a tradução do judaísmo, da língua falada lá, por eles naquela época, traduzida diretamente para o português, do hebraico, a tradução é: faz meu espírito voltar. Como a igreja não poderia aceitar isso? Porque os interesses, infelizmente, eram interesses meramente humanos, egoísticos e dominadores. Então, eles traduziram, e por muito tempo eles foram os guardiães desse texto hebraico. E a sociedade não tinha acesso a esse original, nem as traduções para o grego e depois para o latim, sobre a responsabilidade de São Jerônimo. Ele me faz voltar, restaurar meu ser, faz meu espírito retornar.
uma condição do meu retorno a Ele pela evolução. Retornamos a Deus. Cada vez que as oportunidades vão se fazendo e que nós fracassamos em determinados pontos, recomeçamos para novamente no ponto onde houve a queda, onde houve o pecado, que é a infração da lei, nós conseguirmos superar positivamente. Podemos analisar esse versículo dentro da ótica reencarnacionista, sem nenhuma reserva, sem nenhum temor. Ainda mais, com o conhecimento que temos hoje da biologia, da fecundação, inclusive Celestino faz uma abordagem também aqui nesse sentido, afirmando que Deus nos conduz para a tranquilidade das águas uterinas, ou seja, para o líquido amniótico, líquido onde fica imerso o feto durante a gestação. Este líquido protege o embrião contra os choques, promovendo assim a sua tranquilidade. É esse o ambiente tranquilo por onde o espírito volta ou retorna ao corpo físico. Lembre-se das palavras do Cristo em João. Aquele que não renascer pela água e pelo Espírito não entrará no reino dos céus. Jesus fala isso sem parábolas e sem alegoria. Ele fala na simplicidade, na força da verdade, quando ele diz a Nicodemos: tu que és doutor da lei, tu não sabes o que é retornar à vida? Porque ele foi perguntar como ele, o homem velho, poderia voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo. E Jesus teria a oportunidade de corrigir esse equívoco da Torá judaica nesse momento, porque ele estava falando com o doutor da lei. Mas ele simplesmente disse: tu que és doutor, não estás conseguindo entender? Aí coloca a sabedoria. O que é carne, o que é espírito, fazendo a distinção entre carne e espírito. E diz: não vos maravilheis de eu vos ter dito, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do espírito. Água, o elemento da vida, onde a vida prolifera, a água. E o que é um óvulo feminino? É uma cápsula porosa, água. O que é um espermatozoide masculino? Também uma cápsula porosa, aquosa. E ambos, ao se encontrarem, começa a produção, a multiplicação celular. E o que é um útero? Uma bolsa d'água. Tudo se desenvolve na água, a vida. Nós temos entre 70% e 80% de água no nosso corpo. E os demais elementos, fósforo, ferro, potássio, manganês, sódio, tudo isso que compõe a nossa máquina biológica. Jesus falava disso. Mas como ele poderia falar disso se um doutor da lei não compreendeu o que era nascer da água? O que era voltar ao ventre da mãe para nascer de novo? Por isso que ele disse: vós não podeis suportar toda a verdade. Não havia condições estruturais, intelectuais, científicas, para que houvesse a compreensão da verdade, da lei mais perfeita e justa, que é a lei do renascimento, que é a lei da reencarnação. Então, ainda que eu caminhe pelo vale da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo.
Aquele que entende o princípio da reencarnação não teme a morte, pois sabe que ela não destrói o espírito e apenas o corpo físico. E este será devolvido novamente por Deus em sua infinita misericórdia. Davi fala que não teme a morte, pois sabe que Deus não vai deixá-lo só. E por isso se mostra tão confiante em uma vitória, em um novo retorno à vida física. Quando nós entendemos, de fato, que somos um espírito imortal, todos os espíritos que estão aqui em corpos perecíveis, a partir de hoje, trabalhem no estudo e na meditação. Esse entendimento da sua condição imortal. Somos espíritos imortais, que estamos transitando em molduras, em corpos, em máquinas biológicas perecíveis, com seu prazo de validade. Mas que nós não somos o corpo. Nós somos um espírito, uma centelha divina, um templo vivo de Deus. É assim que os apóstolos compreenderam e as mentes mais amadurecidas. Somos uma centelha divina. E o Cristo diz: acendei a vossa luz. A luz que está em estado potencial em cada um de nós, para ser acionada, e que a primeira chama, de fato, se acenda hoje, agora. E que esta chama possa ser nutrida pelos elementos que compõem a lei natural, que rege o espírito, as virtudes, os dons, os atributos de Deus. Que tudo isso faça uma movimentação interior, para que essa chama cresça e possamos, em breve, dizer como Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. O Cristo interno, não é o Jesus de Nazaré, que é o Cristo maior, mas o Cristo que somos cada um de nós. A morte é apenas do corpo material, do aglomerado químico que utilizamos no planeta Terra, para que o nosso espírito venha à crosta desse planeta estagiar nessa escola abençoada, onde tantas lições nos são dadas para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual, para acordarmos espiritualmente para a luz e para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Davi coloca neste salmo uma referência ao bastão e ao cajado. O que significa o bastão e o cajado? Teu bastão e teu cajado me confortam. Temos aqui dois símbolos. Um de punição e outro de proteção. O filho errado aceita com humildade a punição do seu pai, que é o educador supremo. Aí onde entra a doutrina espírita, nos dizendo que todos nós, habitantes do planeta escola, que é também hospital, que é também prisão, somos espíritos milenares e que carregamos conosco uma história de erros e de acertos, e que nenhum é inocente. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aquele que é inocente, aquele que é puro e santo, disse em alto e bom tom: eu não vim julgar ninguém.
vim salvar o que estava perdido, sem rumo, sem roteiro, sem entendimento. Eu vim trazer o pão da vida, a minha lei, a lei do meu Pai, que rege o Espírito. Eu vim trazer o pão, e quem comer deste pão jamais terá fome. Eu vim trazer a água viva, para quem dela beber, nunca mais tenha sede. Toda essa simbologia, hoje nós entendemos com mais facilidade, quando estudamos a doutrina dos Espíritos. E sabemos que a dor não é um castigo. A dor não é ira de Deus. Que a dor não é punição de uma maneira incompreensível. Mas por que ele está fazendo isso comigo? Mas sim, esse cajado representando a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Para que nós compreendamos que é uma lei extremamente educadora. Não é punitiva. Como ele coloca aqui. O pai educa o filho. Corrige o filho. Mas o Senhor da vida corrige com total misericórdia, permitindo que o filho responda os seus delitos no momento em que ele já tenha regimentado condições de receber o retorno das suas ações. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Isto quer dizer, é preciso que nós nos preparemos, que nos alimentemos do pão da vida e nos preparemos para corrigir no momento oportuno os malfeitos da nossa vida, porque a lei é justa e a lei é perfeita, e é o bumerangue que lançamos e que voltará para o seu lançador. Mas não é preciso pagarmos o mal pelo mal. A lei, a revelação espírita, nos traz o entendimento da flexibilidade desta lei. Quando o amor chega primeiro, cobre multidão de pecados. E é preciso trabalhar no bem, fazer o bem, pensar no bem, reprogramar a nossa intimidade, a nossa mente, para, nesta disciplina, fazermos um foco diferente, vibrarmos numa faixa positiva, onde somente o bem possa ser trabalhado. O bastão que Moisés usava, e que os profetas usavam, que os reis usavam, os líderes usavam, é o símbolo da proteção. Eles protegiam o seu povo da melhor maneira possível. Era o bastão, o utensílio indispensável para os israelitas. Era usado pelos viajantes, pelos guerreiros, servia para guiar os burros, é um instrumento para a colheita, e em caso de emergência, servia para cavar uma fonte ou um poço. É ainda o instrumento através do qual Yahvé opera milagres. A outra frase do Salmo 23. Diante de mim preparas uma mesa na presença dos meus provocadores. Existem traduções. E se vocês desejarem realmente pesquisar, em todas as traduções, que são inúmeras, vocês vão encontrar um sinônimo, uma colocação diferente nas traduções. Em umas traduções, encontramos a palavra inimigo, do meu inimigo.
Mas a palavra certa, segundo o professor Celestino, diretamente do hebraico para o português, é provocadores. Na verdade, concordamos que o melhor significado para a palavra hebraica é o significado de provocadores, hostilizadores, perseguidores, que são aqueles que nos instigam a praticar o mal. A confiança em Deus e a mesa preparada por Ele, que é a conduta reta a seguir, fazem com que os vençamos. Imagine, eu mesmo não teria condições de interpretar dessa maneira. Quando ele diz, diante de mim prepara Deus um banquete para meus inimigos verem. É como se fosse uma afronta, ou Deus ia me ajudar a destruir o meu inimigo, como muitos médiuns, profetas, interpretaram equivocadamente as mensagens do mundo espiritual. Porque também podemos refletir que se manifestava muitos guerreiros, muitos belicosos no plano espiritual, usando aqueles médios, porque, em bom senso, nas faculdades saudáveis de um ser coerente, jamais poderemos atribuir que Deus tenha mandado matar outras tribos, outras comunidades, e que a ordem era para não deixar vivo nenhum ser, nem homem, nem mulher, nem criança, nem animais, nada que tivesse vivo, eles deixassem vivo. Uma ordem dessa não pode ter sido uma ordem de Deus. Pode ter sido ordem de um desafeto daquelas tribos, de um espírito de um guerreiro, de um sanguinário querendo vingança. Então, o que é esse banquete que Deus nos dá para que vençamos os provocadores, para que vençamos os hostilizadores, para que vençamos os perseguidores? A conduta reta, a mesa, o banquete das leis perfeitas que a doutrina espírita revela, e que o Cristo de Deus, mesmo naquela época, resumiu toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Porque ele não tinha condições de peneirar ali qual o profeta que tinha recebido tal inspiração correta ou incorreta. Ele resumiu toda a lei e os profetas em duas. Ama a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é semelhante à primeira, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o banquete. Essa é a conduta reta que nós precisamos, como um grande desafio, movimentar no âmago, no templo vivo que somos cada um de nós, no altar vivo da nossa consciência, que pretende acordar. As refeições judaicas possuem um ritual preciso. Assim ele fala na quarta refeição, que eles faziam um banquete até o sol se pôr, né? O banquete messiânico é uma representação da alegria do reino messiânico que Jesus fez na última ceia antecipada com seus apóstolos. Celestino também faz referência ao livro de Isaías, quando, lá em Isaías, encontramos um banquete preparado por Yahvé sobre o monte Sião para aqueles que foram redimidos. Jesus usa a imagem para descrever a bem-aventurança dos céus. Implica também na parábola do filho pródigo. Também Jesus usou esse argumento na parábola do filho pródigo. Porque o que é que acontece lá? O filho esbanjador, o filho que dilapidou seu patrimônio, como hoje nós, como filhos pródigos, que lapidamos a nossa saúde física, espiritual, material. Recorremos a Deus, porque ainda é a dor,
o recurso que faz com que o filho se volte para o seu Criador. E o filho pródigo, o que é que acontece? O pai, ao vê-lo, manda os seus servos montarem um banquete. Não é assim? Jesus também usou quando ditou a parábola do filho pródigo. A última ceia é apresentada como banquete messiânico antecipado. O cálice que ele compartilha com seus discípulos é um símbolo e uma promessa dos cálices que compartilhará com eles em seu último banquete no reino do Pai. E outra frase do Salmo 23. E voltarei à casa de Yahvé por longos anos. Colocado no futuro o verbo, significando voltarei. Pode significar também habitarei. Mas temos aqui um sentido reencarnacionista do Salmo, que se completa neste final. Davi afirma que voltará à casa de Yahvé, que significa o templo, que é a sede e o símbolo de Yahvé no meio do seu povo. A volta ao templo, por muitos anos, por uma vida, esclarece que é a esperança de quem reencarna e continua o seu elo com Deus nas obras e na oração, que é o próprio Salmo. Finalmente, nós vamos ter por inteiro a tradução do Salmo 23. Yahvé é meu pastor. Depois que eu terminar, vai entrar o Salmo cantado. Porque é um momento lindo, onde Davi, onde outros profetas perceberam a providência divina, inexorável, a onipresença do Pai em nossas vidas. Portanto, que possamos fazer o esforço para compreender, para meditar, para mergulhar no templo de Deus vivo que somos cada um de nós e sondar a nossa intimidade e comungar com o Pai na sinceridade de desejar, enxergar os erros, os defeitos que geraram as dores, os pecados, a deformação do nosso perispírito, as marcas do nosso perispírito, a fragilidade do nosso espírito, a vulnerabilidade emocional, que neste mergulho, nesta auto-identificação, autoanálise, possamos, nos momentos de silêncio e recolhimento da nossa vida, fazer essa introspecção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele nunca me faltará. Em verdes pastagens me faz descansar, para a tranquilidade das águas me conduz, faz meu espírito voltar ou retornar e me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, Senhor. Teu bastão e teu cajado, tua lei perfeita, me conforta. Diante de mim preparas a mesa que trouxeste-me, através de Jesus de Nazaré, o banquete da vida, para termos vida em abundância, se seguirmos as leis dentro das quais nós fomos criados. Tu ungistes a minha cabeça, minha taça transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão por todos os dias da minha vida e voltarei à casa de meu Pai por longos anos, quantas vezes necessário for, porque Deus quer
a morte do pecado e não do pecador. Deus quer que nós reconheçamos quem somos, a herança que Ele depositou em cada um de nós, o patrimônio de virtudes e sabedoria que Ele colocou em cada um de nós, para sermos espíritos bem-aventurados, espíritos herdeiros, espíritos felizes, espíritos co-criadores, e sairmos da morte para a vida, sairmos das trevas para a luz, sairmos das mentiras, das ilusões, das fantasias, da condição animal para a condição espiritual, filhos de Deus, filhos da luz. Acendei a vossa própria luz. Vamos ouvir o Salmo 23, cantado agora. Desce em mim, a doce agiganta, parece não ter fim. Eu te busco numa prece e sinto as tuas messes descerem sobre mim. Refrigeras minha alma, deita-me fazem verdes. Quando a noite desce em mim, a doce agiganta, parece não ter fim. Busco numa prece e sinto as tuas messes descerem sobre mim. Ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me fazem verdes pastos, o teu cajado me consola. Nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me fazem verdes prados, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Mais do que o dobro do que tem aqui no auditório. Quer dizer, há realmente uma necessidade, uma expectativa, uma curiosidade das pessoas, de um modo geral, que não vêm dos centros espíritas, mas estão atentos a esse movimento, às mensagens, porque elas são consoladoras, com certeza, como vocês ouviram aqui nas palestras da nossa irmã, quando transmitia aqui a sua mensagem. Bom, tem uns avisos aqui também para vocês.
No domingo, dia 2 de março, vai iniciar-se uma turma do curso de Educação dos Sentimentos. Ela começa às 2h30 da tarde e vai até às 3h30, momento em que inicia-se aqui essa reunião, combinando com os passes. Então é um dia bastante movimentado para quem quiser chegar mais cedo aqui, 2h30 da tarde, e fazer esse curso de Educação dos Sentimentos. É muito bom. Ele funcionou o ano passado e teve um bom progresso. Ele vai funcionar no Salão Maria José, que é aquele aqui das cadeiras brancas lá embaixo, com a coordenação da nossa irmã Zilda. Então, quem quiser se inscrever para procurá-la. Outro aviso também que interessa a todos, principalmente os que têm crianças, é que no dia 3, próximo, 3 de março, que é um domingo, né? O curso de Educação dos Sentimentos, eu acho que eles confundiram aqui o dia, o 2 ou 3, qual o dia, o domingo? É 3? É 3? Pronto, então é 3, o curso, domingo, dia 2, não, dia 3 então, né? Desculpe aí a confusão. Então no dia 3 também iniciarão as aulas da evangelização infantil, como também as reuniões dos jovens da MEBEM. Então, quem estiver vinculado à evangelização infantil, com suas crianças, ou à MEBEM, que são os jovens da MEBEM, esse trabalho reiniciará no dia 3. Então fica aqui a correção do dia 2 para o dia 3 no curso também de Educação dos Sentimentos. Bom, meus irmãos, vamos chamar o nosso irmão Assis para vir fazer a prece final. E eu lembro a vocês o nosso trabalho de campanha do Quilo Interna. Aquele que tem as bandejazinhas lá embaixo. E quem vem aqui à nossa instituição nos dias de reunião, traga alguma coisa, algum produto não perecível, para que possa reforçar aqui os trabalhos de assistência da nossa casa. Tem as bandejazinhas lá embaixo para isso. Uma palavra com o nosso irmão Assis. Meus irmãos, vamos, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, e nós te dizemos, ó Pai, obrigado por esse sol que nos ilumina, obrigado, meu Pai, pela chuva que nos traz o pão e o alimento. Obrigado, meu Pai, por estarmos aqui vivo e em condições de trabalhar, em condições de buscar algo para as nossas almas. E nós te agradecemos, ó Pai, porque temos uma oportunidade como esta, nesta tarde maravilhosa, com esses ensinamentos da nossa irmã, onde aprendemos a te buscar, a confiar em Ti, a saber que nós temos um Pai, o Pai Celestial, nosso Deus de amor, de caridade, que ama todos os filhos, e nós apenas somos desobedientes, esquecemos de Te amar, meu Pai, mas nós sabemos que Tu nunca esqueceste de amar nenhum dos Teus filhos. Quando Jesus aqui esteve, disse que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E nós confiamos em Ti, Jesus, nas Tuas palavras. Como nosso pastor, estás sempre a nos guiar no caminho do bem, como nossa irmã falou. Nós temos aquela confiança no pastor Jesus de Nazaré, nosso amigo, grande amigo,
presente em nossa vida, nos direcionando nos caminhos do bem, no caminho do amor, do caminho da paz. E nós temos certeza da presença do seu amor, da sua misericórdia infinita aqui diante de todos nós. E nós te dizemos, ó Jesus, muito obrigado por tudo que recebemos nesta tarde. E que tua paz fique conosco, ó Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Pedimos aos irmãos passistas que possam se deslocar até a Câmara de Paz para iniciarmos o nosso trabalho de atendimento em paz.